Para esta ocasião, vamos ler em São João, no capítulo 3, versículos 1 ao 7, onde nos disse: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um principal entre os judeus. Ele veio ter com Jesus à noite e disse a Jesus: Mestre, sabemos que és vindo de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos disse: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Por acaso pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu lhe dizer: é necessário nascer de novo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. Os requisitos para entrar na terra prometida. Os requisitos para entrar na terra prometida é estar no caminho correspondente à terra prometida. E qual é este caminho? Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo disse isso em São João, no capítulo 14, versículo 6. Então é importante estarmos em Cristo, porque Cristo é o caminho ao Pai, é o caminho da vida eterna, que nos leva à vida eterna, nos dá a vida eterna e nos leva ao Pai. Quem são os que entrarão na terra prometida? Eu sou um deles. Isto já está ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Porque Deus sabe, desde antes da fundação do mundo, quem iria crer e quem não iria crer. Então, para Deus, não há nenhuma surpresa. Os que muitas vezes se surpreendem são os seres humanos por algumas coisas. Mas a Deus nada se surpreende. Deus conhece e sabe todas as coisas que aconteceriam neste tempo. Ele já sabe desde antes da fundação do mundo. Portanto, ele sabia que você e eu aceitaríamos a sua palavra, críamos nele e o aceitaríamos como nosso Salvador. E seríamos batizados na água em seu nome. E ele nos batizaria com o Espírito Santo e fogo e produziria em nós um novo nascimento. A evidência de receber o Espírito é que a pessoa recebe a palavra no tempo em que a pessoa vive, recebe a palavra no tempo da sua era, no tempo em que você vive, tão simples assim. Porque esta é a palavra de Cristo pelo Espírito Santo, para cada era e para cada dispensação. Quem é de Deus, ouve
a palavra de Deus. Esta é a evidência de toda pessoa que é de Deus e que recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o que nos guia a toda justiça e a toda verdade. Então, vimos os requisitos para entrarmos na terra prometida e estamos desejosos para entrar na terra prometida do corpo novo, eterno, imortal, glorificado, e depois irmos no rapto, no arrebatamento, para entrarmos na terra prometida do reino de Deus, lá no céu, na cidade do nosso Deus, onde será a grande ceia das bodas do Cordeiro. E quando estivermos ali, diremos: antes eu tinha ouvido, mas aquilo que eu antes ouvi, agora eu vejo. Agora, vejo o que disse a Bíblia. Agora eu vejo o que se pregava a respeito da santa cidade celestial. E veremos todas estas hostes celestiais do céu, porque João, o apóstolo, quando esteve no céu, ele viu todas estas hostes celestiais. Anjos, querubins, serafins e assim sucessivamente. E vamos vê-los. Porque para isto é que fomos escolhidos por Deus e nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Quem não nasce de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Cristo disse essas palavras para Nicodemos no capítulo 3 de São João. E aquele que nasce da água, ou seja, aquele que nasce do Evangelho e do Espírito Santo, este sim entra no reino de Deus. Quem não pode entrar é aquele que não nasce nem da água e nem do Espírito. Portanto, se necessita um novo nascimento para entrar na terra prometida do reino de Deus. A terra prometida é o reino de Deus. Este é o reino que Cristo disse que seria dado aos crentes nele. São Lucas nos disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai vos agradou em vos dar o reino. É através do Evangelho que o ser humano pode saber e reconhecer a primeira vinda de Cristo e a obra que ele realizou na cruz do Calvário. E, obviamente, então, pode também saber que toda pessoa escuta a pregação do Evangelho de Cristo e tem a oportunidade de ter vida eterna. O próprio Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, que um dos requisitos para ser salvo e entrar, logicamente, entrar na terra prometida do reino de Deus, é escutar, é ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, ouvir o Evangelho de Cristo, crer no Evangelho de Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Algumas vezes a pessoa, ao ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, está lendo as Escrituras. Outras vezes é escutando através de um pregador. Mas normalmente é através de algum pregador que a pessoa escuta a palavra de Deus, onde lhe é dado a oportunidade de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador, para depois ser batizado na água em nome do Senhor. A própria pessoa não pode se batizar a si própria. É a pessoa designada
para batizar aquele ou aquela que pode ser batizado. Então se necessita de um novo nascimento. Quem não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Há pessoas que querem entrar no reino de Deus e querem viver eternamente, sem cumprir, ou sem ter o cumprimento dos requisitos para entrar no reino de Deus e obter a vida eterna. Não é como a pessoa quer, mas sim é como Deus já estabeleceu os requisitos para entrar na terra prometida. Quando a gente vê e entende estas coisas, pode estar tranquilo, porque descobriu se é um filho ou uma filha de Deus e que vai estar na ceia das bodas do Cordeiro. Vai ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E, obviamente, então, entrará no seu corpo, no corpo glorificado, ao reino celestial, a ceia das bodas do Cordeiro.